Há 69 anos, os brasileiros passaram a se informar através do suporte de som e imagem. Os apresentadores se tornaram âncoras e, por vez, celebridades, ao chegar nas casas cheios de formalidades, em cenários imponentes e com reportagens editadas, dando mais realidade ao acontecimento. Desde os anos 50, a televisão traduz a vida real, mas nem sempre da mesma forma. Eu tenho certeza que de 15 anos para cá o que mudou foi a vontade desse telespectador de participar. Antes vamos dizer que ele era um participante passivo. Hoje em dia é o contrário, você tem que pensar coisas porque você já sabe que o telespectador quer assistir, o internauta, o ouvinte, seja o que for, quem for que está do outro lado da mensagem ali. Mas não é somente isso. A participação mais ativa dos telespectadores exige mais habilidade do jornalista. Hoje em dia, quando você faz uma reportagem, você já está pensando em todos os desdobramentos dela. Sabe? Primeiro, no texto principal, pode ser uma reportagem de TV, aí você faz o story, você faz um feed, você faz um mini vídeo para colocar no IGTV, então tudo isso são desdobramentos. Em 1950, a carta era o principal canal de interação entre o público e os jornalistas. As ligações telefônicas aconteciam muito timidamente e para visitar os estúdios era preciso agendar com muita antecedência. Essa barreira acabou. Hoje, as portas estão abertas para um novo mundo. As mídias digitais, elas permitem um acesso rápido, direto e íntimo com os apresentadores, produtores de conteúdo e com notícias que ainda nem foram destaques nas escaladas. Mas, como acontece o uso dessas mídias? Será meramente um canal de informação ou uma vitrine para se vender a melhor imagem? No meu caso, eu mesma cuido das minhas redes sociais. E isso me demanda um tempo absurdo. Mas é óbvio que eu já entendi que eu preciso estar nas redes sociais. E é um pensamento que a empresa também tem, sabe da importância de a gente estar nas redes sociais para gerar essa aproximação. E aí, eu acredito que sim, deve ter influência sim das redes sociais nessa mudança de linguagem de nós profissionais de TV na televisão, no ar. De acordo com dados divulgados pelo Instagram, em 2019 já somam mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Em 2012, eram apenas 100 milhões de contas ativas. No perfil oficial da ferramenta contém 316 milhões de seguidores e mais de 6 mil publicações. Na posição de destaque estão os brasileiros. Até 2015, o país representava 55% de Instagramers, ou seja, utilizadores. A média global era de 32%. Em 2016, o percentual pulou para 75% de contas brasileiras, enquanto a média mundial alcançava o placar de 42%. O paraibano Will Silva faz parte desses dados. Ele é professor e não perde a programação das emissoras de televisão do estado. Mas para ele, o Instagram é indispensável para acompanhar o desempenho dos apresentadores e até mesmo estar mais próximo dos que para ele são destaque. Hoje em dia, de certa forma, já está mais próximo, mas não por causa do telespectador para com eles, porque eles mesmos estão fazendo com que as pessoas se sintam mais próximas do mundo deles. Então isso faz com que a gente está sendo ouvido, ele conversa conosco, ele divulga o que a gente precisa às vezes, né, como a gente divulga várias coisas de várias pessoas. Então assim, é interessante. Então a gente tem um leque de conhecimento. Sim. E eles têm uma admiração não só a gente por eles, como eles pela gente. Pelo que a gente faz, que eles acompanham, dá opinião, dá dicas, isso é muito bom. Ao lado do Facebook, o Instagram é um dos meios de interação mais populares do Brasil e tornou-se uma rede online de compartilhamento de fotos e vídeos com importância estratégica. A rede de relacionamento permite o diálogo com o público de maneira mais simples. Por isso, os apresentadores já desenvolveram uma postura mais flexível diante dos telespectadores. O Instagram tem ajudado a facilitar essa aproximação, dividindo os bastidores dos telejornais, até compartilhando detalhes da vida pessoal com os seguidores. Primeiramente, o perfil é deles, né? O perfil pessoal, eles gostam de postar o que eles fazem e de certa forma influencia. Como são coisas positivas, então estar na academia, ler um livro, viajar, são tudo algo positivo para todo mundo. Sim. Então a gente se sente de certa forma influenciado. Apenas no Instagram Stories já são mais de 500 milhões de ativos diários, de acordo com o Instagram.
Esse mundo de possibilidades pode colaborar ainda para o jornalista se tornar alvo de campanhas publicitárias na mesma plataforma. O relacionamento com o público em si, eu acho que ele sempre foi sendo cultivado ao longo do tempo. Quando eu posso comercializar e vender produtos, vender marcas, anunciar, enfim, eu tenho um relacionamento com essas marcas e eu tenho um relacionamento diferente, porque agora é uma relação direta comigo. Mas estar conectado e ativo no Instagram é colher apenas vantagens? O professor Guido Lemos faz um alerta. Tem um conflito muito claro das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter, com a Constituição brasileira. A Constituição, ela nos assegura o direito à livre expressão. Então eu posso falar qualquer coisa, se eu achar que eu posso chegar aqui e falar qualquer barbaridade sobre você, é um direito meu. Agora, se eu atingir a sua imagem ou a sua honra, você me processa e eu vou responder um processo por calúnia, por difamação, por perjúrio. Isso é crime. A perda de privacidade e o exagero na exposição da vida pessoal podem não ser boas estratégias. Essa é a visão de Rosângela Marques, jornalista que não abre mão da divulgação do seu trabalho, mas com cautela. Eu acho as redes sociais uma maravilha. Eu acho que aproxima as pessoas. Hoje, eu acho que tem um estrago nisso aí, porque as pessoas expõem muito o privado. E eu não acho isso legal. Acho que é o jornalista que tem que decidir o quanto que ele mistura a vida pessoal dele no seu trabalho. As pessoas, elas vão invadir algumas coisas, porque elas são assim. E aí é meio que é um caminho que ele é de mão dupla. Você tem que acolher aquele caminho. Não adianta você falar assim, eu só quero as coisas boas dessa exposição. É impossível. O público é seu e ele vai querer isso. Você tem que estar muito consciente e você tem que ter muita segurança de quem você é. Mas será que, diante de tantas mudanças a excessos, a postura do público e dos jornalistas precisa ser remodelada? Uma coisa é você ser admirador, mas tem outros admiradores que certamente, que eu percebo, algumas pessoas próximas a mim que passam do limite. Então, assim, se tornam seguidores, digamos assim, meio obsessivos. Eu acho que rede social é importante, é legal o protagonismo da sociedade, mas o que as pessoas fazem com o celular na mão, muitas vezes, é de maneira irresponsável. Mas é aquela história, colocou o privado no público, então você tem que estar preparado para receber os bombardeios. E, infelizmente, rede social vive muito de opinião, e opinião cada um tem a sua. A gente tem visto nas redes sociais que aquelas pessoas que têm mais seguidores são aquelas pessoas que são mais elas, né? Que são mais verdadeiras, que têm menos filtros, né? Então, quanto mais de verdade, de carne e osso, mais as pessoas têm identificação. Tem influência das redes sociais para que a gente seja cada vez mais espontâneo. Mas é claro que tudo com medida, tudo com estudo, tudo com técnica. Eu tenho que ter um zelo, porque telespectador, seguidor, todos eles são muito exigentes. Então eu mostro a minha vida pessoal, mas com planejamento. É tudo planejado, tudo pensado. Antigamente a gente não tinha muito isso, porque a sua exposição dependia de um jornalista, de um intermediário e de uma estrutura profissional que fazia uma validação, escolhia, não sei o que, mas existia a possibilidade de você ser exposto, certo? E que eventualmente não era nem... Você não controlava isso. Liberdade, cuidado, interação, exageros ou qualquer outra característica do uso de mídias digitais no telejornalismo fazem parte desse novo mundo. Não há como voltar aos anos 50. O que se discute agora é o mecanismo mais eficiente para a manutenção do elo entre público e emissora. E entre os dois, o apresentador é quem faz a ponte nessa imensa rede. O programa de televisão tem um tempo X. Quando termina aquele programa específico, entra outro no ar, jornal, sei lá o quê, você consegue manter uma parte desse público mobilizado nas redes sociais. Que você não precisa de uma comunicação síncrona. Não tem que os dois estar, né, conectados no mesmo instante. Você posta lá a informação e o pessoal vai reagindo. Essa combinação do que está acontecendo na televisão com o que está acontecendo na internet, ela vai continuar, ela é complementar, ela vai ser cada vez mais próxima. Eu sempre tento fazer com que esse conteúdo da minha vida pessoal tenha relação direta com a minha vida profissional. Se eu tenho uma característica acadêmica, por exemplo, que está lá nos meus destaques, eu tenho uma versão acadêmica que eu brinco. Versão acadêmica, versão cerimonialista, versão atleta. Então, eu sempre faço relação.
Olha, eu sempre estou conectada à universidade porque agrega valor ao meu trabalho. Tudo a gente usa como estratégia para gerar essa aproximação. Porque não tem como pensar em televisão hoje e não pensar em rede social. A gente tem que estar próximo desse público, porque esse público também é nosso, né? Aliás, o meu é totalmente da televisão que está nas redes sociais. O caminho normalmente é esse. Dificilmente vem alguém, ah, não, achei você por acaso? Não. Ele está interessado em telejornalismo, ele acompanha a televisão.